Aloha, arquétipos e linguagem das emoções conectadas com a mecânica quântica, lei da atração e tudo mais, PNL e um montão de coisas legais. Opa, ops. Eu me chamo Fernanda Ramos, mais conhecida como Fê Conecta, porque eu adoro conexões, tudo tá conectado, o que tá fora tá dentro, o que tá dentro tá fora. E é isso, seja bem-vindo ao canal. Fique aqui que muitas coisas legais vão acontecer nos próximos dias, muitas mudanças. Vocês vão ver um montão de coisas bacanas, mas tudo está conectado, tá? Então, arquétipos, se você gosta desse tema, eu vou trazer um formato diferente do que muitos falam, muito conectado com a física quântica, mecânica quântica, a lei da atração em si, mas também com a PNL, Programação Neurolinguística, a linguagem das emoções. Eu vou fazer uma conexão bem bacana para vocês mergulharem, se autoconhecerem e observarem. Por quê? Mais importante que a teoria é a experiência em si. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas experiencie. Faça o teste, sinta, observe e assim você vai se autoconhecer. No episódio anterior, eu mostrei, eu cheguei nesse quarto aqui e tinha essa imagem, um lírio. E aí eu sempre observo tudo. Até porque, se você não sabe, eu trabalho, uma das ferramentas que eu trabalho é o Feng Shui, que é a terapia do ambiente, né? Também. Eu observo e ativo arquétipos no seu ambiente de trabalho, no seu quarto, na sua casa, onde você deseja. Trabalho com também direcionamento de móveis e tudo mais. Enfim, falei do lírio e fiquei de contar hoje a representação que significa, lembrando que arquétipos é uma energia viva que traz informação, tem uma assinatura vibracional. Tudo que a gente olha tem uma assinatura vibracional. Você tem uma assinatura vibracional e para entender arquétipos de uma outra forma também é pensar o seguinte: imagina você saindo de casa. Todos os dias você abre o armário e tá lá um montão de roupa. Só que essa roupa é um personagem, então tem lá. Se você vai na casa dos seus pais, você vai vestir a roupa de filha. E aí você chega na casa dos pais, você tá com a persona filha. Você entrou no modo ativado filha. Aí você volta para casa, você tem filhos, e aí você precisa trocar de novo essa roupa, essa pessoa e entrar no modo mãe, pai, esposa, captaram? Mas você como observador, quem é você? Aí essa pergunta, esse quem somos nós, fica para os próximos vídeos onde vamos trabalhar as emoções e tudo mais. Falando de arquétipo, eu falei daqui, já fui um montão de lugar, né? Trouxe você de volta para o lírio. Lírio branco, em sua forma. Esse lírio aqui está conversando com você que está olhando aí, ó. Só observa. Primeira coisa que se você deseja aprender sobre arquétipo, é você observar, perceber, sentir. Sabendo que, mesmo você não observando, não sentindo, não percebendo, ele está agindo no seu subconsciente. Não tem jeito. Vou contar um caso aqui para vocês, né? Eu tinha um cliente de mentoria quântica na época, onde a gente fazia o trabalho, estava fazendo trabalho para alcançar o objetivo dele e tal, e beleza. E aí eu tenho um método que a gente trabalha todas as áreas da vida de forma conectada, então vai passando pelo relacionamento, carreira e tudo mais. Aí chegou num ponto onde a gente já tinha trabalhado algumas coisas, e assim, desde a primeira sessão você tem saltos quânticos, isso é fato, porque a gente faz você sentir uma vibração, você tem algum salto, você começa a perceber o mundo de outra forma através das ferramentas que temos. E aí passaram-se os dias e tudo, ele ainda estava com a mesma sensação, preso numa sensação onde ele se sentia idiota, onde ele se sentia para baixo, onde ele se sentia uma pessoa que era um idiota. E eu falei, pois bem, vamos. Aí ele foi contando
E me veio na hora, falei, peraí, vamos observar como que você acorda, o que que você está vendo. Talvez é alguma coisa que tem na sua casa, no seu ambiente, principalmente no seu quarto. Quando você vai dormir, quando você acorda, você está observando e isso que está fazendo você acreditar que você é um idiota. Gente, ele... Chegamos lá no quarto dele, a cama estava de frente, né, para um armário, assim. E nesse armário tinha alguns livros. E o único livro que estava virado para ele, bem na frente, assim, era um livro que estava imenso, escrito idiota, assim. Mas era o não seja idiota, né? O pequenininho você não via. O que os olhos estavam vendo era o idiota. Muito grande. E aí, um montão de coisas ao redor e tudo, nunca que ia perceber que aquilo ali que ele estava. Mas aí eu cheguei, observei tudo. Detalhe, tiramos o livro. Mudamos toda a vibração ali, incluí algumas questões do arquétipo, de acordo com a realidade que ele estava vivendo, de acordo com o que ele queria. Tiramos aquilo. E ele, as coisas começaram a andar e ele parou de sentir. Então, olha que doido, né? Ele acordava, ele via aquilo ali. É a mesma coisa de, imagina, você tá dormindo e aí tem uma pessoa à sua frente que fala assim: só para lembrar, você é um idiota, tá? E aí a nossa mente tem a função de que imediatamente é um computador, tá procurando todas as vezes que você foi um idiota. Todas as vezes que você agiu como um idiota. E vai lá e confirma para você, fala: é mesmo, você é um idiota, olha aqui, ó. E aí você acorda, tá lá de novo a pessoa falando pra você, você é um idiota. Só pra lembrar. Aí a mente vai lá, ativa. Aí vai lá no subconsciente, o computador, pega as memórias de tudo e mostra pra você. E você tá lá acreditando que é um idiota. Pega uma memória lá de trás. É por isso que eu amo também Ho'oponopono, que é limpa essas memórias que me faz sentir o idiota. Sinto muito, perdoe, eu te amo, sou grata. De verdade, eu não preciso saber qual memória é essa, que memórias são essas, só que, por favor, limpe em mim essas memórias que me faz sentir idiotas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, arquétipo é tudo aquilo ali que está, de alguma forma, influenciando, despertando, ativando ali sentimentos, emoções, comportamentos, tudo. Falando de linguagem das emoções e conectada ao arquétipo, tudo tem uma representação interna. Cada pessoa tem, né? Nós temos a representação interna. Exemplo, por que algumas pessoas têm pavor e pânico de altura e outras estão lá saltando de paraquedas, pulando de bungee jump e tal? Da onde vem esse pavor, esse pânico? De uma representação interna, onde na hora que a pessoa fala eu tenho medo, ela já ativou uma representação, tem uma imagem, tem algo acontecendo dentro da mente ali, um cenário que mostra para ela tudo aquilo ali, o terror que é a altura, e dá uma sensação de medo, e aí ativou esse estado emocional, ativa a fisiologia, aí o corpo começa a ficar tenso, o coração começa a bater mais forte, você começa a sentir medo e vem o pânico. Então, se você gosta desses temas todos que eu tô falando aqui, fica aqui, que a gente vai falar muito, muito, muito disso. Um dos meus maiores propósitos nesse novo ciclo é trazer ensinamentos sobre linguagem das emoções, comportamento, para você também se perceber e então perceber o outro e gerar conexão. Porque é preciso se conectar consigo mesmo. Para se conectar consigo é preciso conhecer o que está acontecendo com você e sentir. Antes de cocriar, antes de tudo mais, qual o seu sentimento? É a primeira pergunta que eu faço quando passo por uma sessão comigo. Qual o seu sentimento? E aí a gente muda e pode utilizar todas as ferramentas como arquétipo. Eu tô com medo aqui porque a câmera tá tão lenta, eu não sei se eu tô falando e tá lento. Deixa eu testar aqui, peraí. Voltei. Mas vamos lá. Então, falando lá do lírio, o que representa o lírio? Um lírio branco, por exemplo, traz uma informação. Então, essa imagem está trazendo uma informação. Informação de paz. Uma informação, ela também é
Gente, fugiu a palavra. A assinatura vibracional dela. A informação que traz quando você está olhando, quando você está interagindo, relacionando, conversando. A assinatura vibracional é de prosperidade, sorte, proteção, paz e casamento. Ela comunica casamento. Ela tem uma informação, né? E a origem dela, a história dela, tudo ali. Se você, eu gosto muito de fazer isso quando eu estou ativando um arquétipo, quando eu estou olhando, eu gosto de conhecer. Então eu vou lá saber da origem, né? Como, de onde vem um lírio, de onde vem tal coisa. Deixa eu ver como tudo começou. Eu gosto. Eu particularmente eu faço isso, mas sabendo que a gente não precisa nem fazer pesquisar e tudo que as imagens em si, tudo está relacionando com a gente o tempo todo. A televisão, tudo que você assiste está interagindo com você, está te influenciando de alguma forma. Tudo, absolutamente tudo. Se você não tem consciência disso, é você tendo consciência ou não, tudo tá ali invadindo. Por exemplo, a televisão, jornais e tudo, rola um tipo de hipnose coletiva, onde as pessoas estão lá condicionadas a acreditar em tudo e não questionam, e não são curiosas e acreditam em tudo que está falando. Sendo que a televisão, o jornal, por exemplo, mostra só 5% do que é, nem 5% do que é a realidade em si. Então, olhe que 95% não é mostrado. E se você não acordar para isso, vai ficar aí acreditando em tudo que todo mundo está falando e tudo e está seguindo a manada. Por isso que sempre eu falo, você, mais importante, aqui eu trago teoria, eu falo, eu gosto muito até, porque eu sou muito curiosa, eu estudo muito, eu gosto de trazer e explicar as coisas de uma outra forma. Né? Ontem eu dei uma aula e falei, assim, até a forma que eu dou a aula para adultos ou palestras, eu falo como se eu estivesse falando para uma criança entender também. Então, ensinando mecânica quântica, a lei da atração, de uma forma que todo mundo vai entender essa coisa que sempre foi o terror, complexo, né? Um mundo invisível, tudo, ficção científica. Então aqui eu quero que você observe primeiro né, o que você está vendo, qual o conteúdo que está acontecendo ao seu redor, no externo, mas e internamente, qual o conteúdo que está rolando aí? Porque tem um televisor interno que está passando as imagens aí, a representação interna. A representação interna acontece ali, são as imagens, os sons, tudo que produzimos em nossa mente ali, né? E aí, e como fazemos? Então, se você vai sair, alguém te chama para sair, e aí se você vai responder sim ou não, vai depender da representação interna. Exemplo, se você imaginar antecipadamente que lá vai ter pessoas chatas e tudo, seu corpo já começa a travar. E aí começa o comportamento. A representação interna, como que a gente trabalha na PNL, por exemplo, a gente muda o estado através da fisiologia, é o estado emocional, fisiologia é o comportamento. Então, dá para fazer um trabalho bem mais profundo. Aí o arquétipo ligado a essas ferramentas, nossa, o resultado é muito incrível. Outra coisa, falei sobre a logomarca, né, da Resultados Quânticos, que é essa bússola maravilhosa, atômica. A bússola. O que é a bússola? Para e pensa, vamos usar o cabeção. A bússola. Quero até agradecer um grande amigo meu, design maravilhoso, Cristiano, lindo, um dos maiores designs gráficos que eu conheço no universo, Cristiano Oliveira. Não sei como tá o Instagram dele, depois eu vou até colocar aqui. Ele é surreal, assim, cara. É surreal. Mas aqui tem uma vibração muito forte na criação da logomarca. Mas a bússola em si, aqui está ligada ao propósito da Resultados Quânticos. Se você não sabe, é o meu instituto com profissionais incríveis, com as ferramentas mais doidas e maravilhosas do universo. Fica aí o convite para você conhecer. A bússola. Quando você pensa em bússola, vem o quê? Imagina o mapa. Você está aqui no mapa, que é um mapa que eu achei, porque hoje em dia ninguém usa mapa, de São Paulo. E aí você nunca foi a São Paulo, não tem celular, não tem nada, tá lá perdido. E você quer voltar, quer encontrar a sua casa. Uma casa
que você não sabe onde é, não sabe, só sabe a direção, que tem que ir para o norte. Primeiro de tudo, o que é a bússola? Você usando a bússola, que antigamente era assim. A bússola vai mostrar exatamente ali a direção, não é assim? Você coloca a bússola e você vê onde você está e segue, porque falaram para você que você tem que ir para o norte, só que às vezes você está lá no sul e caminhando no sentido contrário. Então, o arquétipo da bússola, ela traz também sorte, mas sorte no caminho, a direção correta, de volta para o caminho da alma, de volta para o lar, de volta às raízes, o alinhamento perfeito. A bússola também, ela, a informação que ela traz aqui quando você usa esse arquétipo, ela te direciona quando você está perdido. Se você se sente perdido, você pode ativar o arquétipo, né? Colocar a imagem do arquétipo da bússola, e isso vai fazer com que sintonize você para que você se encontre o seu caminho de volta, né? De volta para quê? Alinhado com você, de volta para o seu caminho, não o caminho do outro. O seu caminho, o caminho leve, o caminho feliz, o seu caminho do propósito, o seu caminho, o que você veio fazer aqui, o seu caminho, o seu objetivo, quer alcançar um objetivo e está aí parado e achando que está fazendo as coisas indo pela direção errada, ative o arquétipo da bússola. Tá? Esse aqui é uma das cartinhas que a gente tem na Resultados Quânticos, as cartinhas dos arquétipos, mas de uma forma diferente, não só com os animais, as frequências e tudo. A gente tem também comandos em cada cartinha, por exemplo. Aqui tem a do tigre, tá escrito emergência. Emergência é um comando onde te dá a possibilidade de sair do casulo, onde você ativa um movimento, e o tigre é uma ação muito forte e que é muito bom para quando você está parado, está ali na zona de conforto, não está conseguindo agir, está com medo e ali você precisa, você quer sair, não consegue, tá ali. Mas se você está num movimento constante, numa ação constante, aí isso pode te gerar uma agressividade, pode ativar uma raiva, porque todo arquétipo, todo símbolo, tudo tem um lado luz e sombra. Isso é preciso entender. Então, se você tá aí só pegando, colocando frequências, vendo vídeos, TikTok, essas coisas todas, as pessoas ensinando a ativar e você tá ativando, eu tô pegando muito caso assim, que chega pra mim. Só ativando, sem saber do que se trata, talvez tá ativando e você nem tá preparado, porque cada arquétipo vai atuar de acordo com a sua realidade do momento, com a sua consciência do momento. Então, às vezes, você está numa realidade totalmente diferente, você nem sabe o que é e está ativando os arquétipos porque alguém falou que vai te deixar milionário. Cada coisa que eu vejo. É muito mais profundo. Muito mais profundo. Aqui eu estou trazendo formas simples, divertidas, legais, mas também para um entendimento, uma consciência, para você, primeiramente, se conhecer, se autoconhecer, gente. Sério, eu já passei por tantos caminhos que, assim, nessa questão de querer, né, realizar, até na época que acontecia isso, é porque eu estava num estado onde eu precisava, eu queria, estava vivendo muito essa questão de olhar para fora. Tem que ter isso, né, que sempre falavam que para você ser realizada tem que ser isso, aquilo, e aí eu estava seguindo a manada, isso, olha, muitos anos atrás. E aí cheguei ao ponto de realizar, porque sempre funciona quando você está fazendo as técnicas, né? Mas aí eu tava sentindo vazio, falei, é isso? Tipo, e agora? Eu segui o caminho que me falaram, mas eu pensei que fosse diferente. Por quê? Porque não era o meu caminho. É aquela coisa que antigamente falava muito, quando você nascia, os pais já falavam assim, a maioria, né? Meu filho vai ser médico, já definia o que ia ser, então... E aí a maioria, né, seguia esse caminho, porque era o certo, né, foi passando de geração para geração o que era o certo a fazer, e aí começou a vir uma geração de muitos adultos frustrados, infelizes, porque estava, né, numa profissão... que falaram que ia ser maravilhosa, estava com dinheiro, mas estava infeliz, e aí, né, começaram... Nossa, eu já também atendi muitos casos, assim, atendo ainda.
de insatisfação. Nossa, eu pensei que eu ia ser assim, eu estudei, eu dediquei pra caramba, só que eu sinto, eu tô tão infeliz. Aí é a hora de, tá, você já andou até aqui, tá tudo certo, agora chegou o momento. Que tal você encontrar o seu caminho? Você se conhecer e você se perguntar: o que eu quero? Por que eu quero? Esse é o tema do próximo vídeo até. O que eu quero? Por que eu quero? É um tema da lei da atração, é um tema de você descobrir realmente o que você quer e co-criar de outras formas. Hoje eu tô falante, né? Empolguei. Eu acho que empolguei aqui com a energia que tá no local. Se você gosta desse tema, dê uma curtida, comente, coloque a sua dúvida também sobre arquétipos e tudo mais. Eu deixo aqui uma mensagem, uma mensagem não, só uma partezinha para complementar dos meus queridos, conectados, turma do TDAH, hiperativos maravilhosos que eu amo. Eu recebi uma pergunta no e-mail já respondendo para vocês. Sim, tem arquétipo que pode auxiliar muito o cabeção hiperativo, o cabeção aí que tá tendo dificuldade de concentrar, de foco e tudo mais. E aí eu amei e vou fazer sim o vídeo para vocês de algumas opções para usarem, para ajudar, inclusive de sons também. Tem sons, frequências vibracionais, as frequências que eu coloco no canal são frequências também que ajudam a ter esse alinhamento. São sons também, arquetípicos, né? Vibração, que alinha ali a nível celular e ajuda. Vai ser bem legal. Tá bom, amores? Olha o dedinho levantado. É isso, do meu coração pro seu coração. Vejo vocês logo menos.